O MDA é um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento da agricultura familiar e foi uma conquista dos movimentos sociais criado pelo governo Lula e agora fortalecido pela presidenta Dilma. E dentro do MDA tem assistência técnica e extensão rural, que numa conferência que aconteceu no ano passado, onde houveram debate nos municípios, nos territórios, no estado e no nacional, os movimentos sociais encaminharam da necessidade de criarmos uma entidade nacional para substituir a Embrater, para coordenar o serviço de ATER no país. Desenhou-se uma empresa pública de direito privado para ser mais fácil, para que os dinheiros fossem desburocratizados e chegassem mais fácil aos estados. Entraram outros atores como a Embrapa, o MAPA, né? E a presidenta Dilma, lógico, são setores muito fortes, né? Que contribuem com o desenvolvimento do país também. Ela mudou este desenho e optou, segundo o ministro, segundo a vontade, pela uma agência nacional, né? Não para fiscalizar, mas para coordenar, captar todos os recursos que existem em todos os ministérios, repassá-lo para o Estado, onde desenha-se 51% para as estatais e 49% para as ONG. As ONG disputarão através das chamadas públicas e as estatais através de convênios. Já nos colocaram que esta agência vai estar dentro do MDA, ainda bem, gerenciada por um conselho com a participação do MAPA, do MDA e outras entidades, onde nós estamos exigindo lá dentro um espaço para os beneficiários e para os trabalhadores. Você acha que isso vem a contribuir para que o agricultor familiar possa ter uma assistência técnica de qualidade? Bom, Gauchinho, com certeza eu vejo que esse processo todo de articulação, de discussão, de construção, né, de uma entidade nacional, de retomada, né, de uma agência nacional de ATER, isso já representa um avanço significativo em relação ao compromisso, primeiro, do próprio governo federal, né, de abrir essa discussão. Segundo, em relação à mobilização que aconteceu, como você mesmo colocou, né, a mobilização feita tanto pelos agricultores familiares, tanto pelo setor de representação da assistência técnica e extensão rural, os servidores, os sindicatos, as entidades, né, no sentido de reforçar essa discussão. Eu entendo que o MDA ele se consolida, né, dentro de uma política de apoio à agricultura familiar, dentro de uma política em que nós ampliamos os programas, os projetos e a possibilidade de consolidar e reforçar, né, a produção oriunda da agricultura familiar. Entendemos que essa proposta de viabilizar uma agência com possibilidade de apoiar as empresas de assistência técnica nos estados é salutar, no sentido de viabilizar recursos para o investimento e ao mesmo tempo de realizar o trabalho, né, lá na ponta, né, junto ao agricultor familiar. E eu vejo isso como uma questão muito positiva, mas por outro lado entendo também que deve ter o acompanhamento, né, tanto dos beneficiários, né, como você mesmo disse, quanto da representação também dos setores organizados, dos sindicatos, das federações, né, no acompanhamento da implementação dessa nova política ou dessa nova forma de fazer assistência técnica, até porque nós sabemos que controle social é fundamental, né? Então, a partir daí em que nós tenhamos a viabilidade de consolidar uma proposta, nós também temos que ter o acompanhamento da implementação, né, desse trabalho em cada município, em cada estado, em cada município, em cada comunidade. Nós sabemos que há uma demanda muito grande por parte desses atores, dos agricultores, dos beneficiários. E eu acho que tem que ter realmente esse compromisso de que cada centavo seja realmente viabilizado e seja canalizado para atender essa demanda que já está há muito tempo sem ser respondida, vamos dizer assim. Focando a terra pública, em alguns estados está avançando muito. O Paraná vai estar lançando então agora para contratar seus profissionais
Rio Grande do Sul contratou 500, Santa Catarina contratou um número elevado também, o Distrito Federal também, mas alguns estados brasileiros não avançou em nada. Depois, em Mato Grosso, a MDA tem dado um suporte muito grande para o estado. Só que o estado, infelizmente, eu posso garantir que não deu esse retorno. Se comprometeu de fazer o concurso público, não fez, né? As nossas unidades estão todas sucateadas. De que forma, delegado, você que militou sempre, né, nesta área, oriundo dos movimentos sociais, de que forma que nós podemos reverter essa situação aqui no estado de Mato Grosso? É primeiro dizer que o MDA é parceiro aqui no estado da Empaer, né? Tem uma discussão acumulada também no sentido de apoiar essa reestruturação da empresa. Tem uma parceria com o governo do estado no sentido de viabilizar recursos e canalizar para assistência técnica. Por outro lado, nós tomamos já algumas iniciativas já na política de chamada pública, né, também de assistência técnica. Nós temos aí a própria Empaer, né, que se habilitou e está realizando atividades relacionadas à chamada pública de ATER. Nós temos a FASE também, que está realizando atividades de chamada pública de ATER, e com certeza haverá outras chamadas públicas no sentido de fortalecer o atendimento ao agricultor, né? Por outro lado, entendo que nós estamos fazendo a nossa parte, e também tanto o governo estadual, através da Empaer, quanto os beneficiários, através de elaboração de projeto, junto às empresas, né, de assistência técnica, e principalmente em relação à Empaer, de viabilizar projetos que dê sustentabilidade econômica e social, né? Nós percebemos que há uma demanda muito grande nos assentamentos de reforma agrária, nas comunidades tradicionais, reivindicando a melhoria no atendimento da assistência técnica. Eu acho que isso nós temos que levar em conta. Levar em conta não apenas atender a demanda, mas atender a demanda com qualidade, né, na perspectiva de fazer com que essas famílias permaneçam no campo com o mínimo de renda, né, e com a melhoria das condições de vida. Eu acho que esse é o desafio maior que nós temos numa somatória de esforços, né, por parte do governo federal, do governo do estado, vinculado àqueles que estão organizados em cooperativas, em associações, e também nos sindicatos que representam a categoria. O controle social, acredito ser a ferramenta mais forte para a correta aplicação das políticas públicas. De que forma que aqui no estado nós podemos estar participando e podemos contar com o apoio do MDA no Conselho de Desenvolvimento dentro da CEDRAF, com a participação dos usuários trabalhadores, no Conselho dentro do Empaer? Podemos contar com o apoio aqui dessa delegacia? Eu acho que o espaço de participação ele é positivo. Primeiro, para você avaliar o que está sendo feito, né? E ao mesmo tempo construir novas propostas. Eu acho que nós temos aqui já alguns espaços que se identificam, né, como espaço de participação. Nós temos o Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu acho que nós temos que reestruturar um pouco mais esse conselho, trabalhar pela paridade, né, do conselho. Eu acho que isso é importante. Recentemente tivemos uma reunião do conselho, onde nós discutimos também a realização da conferência, da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, onde nós já elegemos uma comissão. É um espaço que nós vamos estar discutindo a política, né, tanto de assistência técnica como também de apoio à produção, né, a política de crédito, a política de assistência, a política de comercialização. Então eu acho que nesse espaço de construção de um plano de desenvolvimento territorial, de um plano de desenvolvimento estadual e o plano nacional, nós vamos estar amadurecendo inclusive as formas de participação. Entendo que nós temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Apoio à Agricultura Familiar, o CONDRAF, né, que já tem uma participação ativa das entidades, que pode também ser ampliados, que eu acho que é importante ampliar. O Conselho Estadual, né, já tem uma representação de algumas entidades da Federação dos Trabalhadores, né, de entidades ligadas à assistência técnica, mas também acho que é importante ampliar a participação e buscar a paridade do Conselho, até porque nós entendemos que não é apenas o governo, né, que pode estar contribuindo, as entidades ligadas ao governo estadual ou federal.
Nós temos que fazer com que as entidades ligadas aos beneficiários e também as entidades de classe, né, possam estar participando desse conselho com maior intensidade. Você colocou aí que está sendo organizada a segunda conferência da Desenvolvimento Rural Sustentável. Aqui em Mato Grosso, qual vai ser o foco? Então, nós estamos trabalhando já no Mato Grosso. Nós temos 6 territórios, né, chamados territórios da cidadania, o território de identidade rural. São 4 territórios de cidadania e 2 de identidade rural, abrangendo aí em torno de 70% dos municípios. Então nós já decidimos nessa discussão inicial no Conselho que nós vamos realizar, na verdade, 9 conferências territoriais, né, preparatórias para a conferência estadual. Então são 6 territórios e também vamos organizar mais 3 conferências intermunicipais. Os territórios são da Baixada Cuiabana, da Grande Cáceres, do Noroeste, do Alto Paraguai, do Portal e do Baixo Araguaia. E nós vamos realizar também as conferências intermunicipais da região Sul, da região do Médio Norte e também do Médio Araguaia. Então são 9 conferências territoriais intermunicipais e também vamos realizar a conferência estadual já no início do mês de agosto, né? Que já tem um indicativo de data para realizar no dia 9 de agosto, que terá o foco de quê? De elaborar, discutir inicialmente e elaborar o plano de desenvolvimento rural sustentável, né? Identificando as políticas, né? Diversas políticas que se cruzam, né? Que se cruzam em relação ao espaço de discussão territorial, estadual e nacional. Atualmente a agricultura familiar ela está envelhecida, né? A grande maioria que estão no campo hoje são agricultores e agricultoras, onde a principal fonte de renda, por que pareça, é o INSS. Nessas conferências, temos como fazer que o jovem participe para ele poder estar ser o sucessor desses agricultores? Primeiro já dizer que a decisão do CONDRAF, né, do Conselho Nacional da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento e Apoio à Agricultura Familiar, tomou 2 decisões, acho que é importante. Primeiro, garantir a paridade da participação de gênero nas conferências, 50% homem e 50% mulher. Então já está sendo discutido essa participação paritária vamos dizer assim, das delegações, né, que vão estar participando nas conferências. E por outro lado também garantir o mínimo de 20% de participação de jovens, né, para que nós possamos inserir cada vez mais essa discussão que você coloca, né, da viabilidade e da permanência da juventude no campo. Nós temos várias experiências positivas em relação a algumas iniciativas em áreas de assentamento, tanto de assentamento de reforma agrária, onde se você estimula a permanência do jovem com projetos, né, que tenha renda, que tenha viabilidade política e cultural, vamos dizer assim, econômica, política e cultural, né, da permanência dos jovens, e também tanto na reforma agrária quanto também no crédito fundiário, né, nós temos experiências importantes de permanência dos jovens, mas por outro lado, não necessitamos de ter um suporte maior, né, para garantir essa permanência. Entendo isso também, até porque nós sabemos que o êxodo rural, né, e principalmente a juventude, migra para a cidade porque não tem aquelas mínimas condições de permanência, tanto na área da escola, quanto na questão de lazer, né? Então é fundamental que nós tenhamos também a viabilidade tanto da questão da econômica, da questão da renda, mas também a questão cultural e também da própria questão do lazer, para que os jovens possam permanecer no campo. Bom, nós agradecemos aqui a participação do delegado Emiliano Nelson, nos colocamos à disposição e queremos ser parceiros. Primeiro porque eu sou filho de agricultor, né? Nasci lá na roça, fui conhecer a cidade e já tinha quase 15 anos, né? A gente tem amor por isso e entendemos que é um grande potencial para a geração de emprego e renda. Agora, nós precisamos fazer com que o jovem coloque dinheiro no bolso, senão ele não vai ficar lá de forma alguma. Na sua opinião, como é que nós vamos colocar dinheiro no bolso do jovem para que ele fique lá no campo? Então, eu acredito que nós temos que ao mesmo tempo, entender melhor essa juventude rural, né, para que nós possamos melhorar também os nossos programas
e projetos, né, sendo elaborados projetos, depois com assistência técnica, né, para viabilizar esses programas de animação, né, de animação dessa juventude e com resultados concretos, né? Não é só com discurso, quer dizer, a atividade desenvolvida pelos nossos pais, né, como você falou, você veio da agricultura, eu também vim do setor da agricultura familiar, onde a permanência da juventude até uma certa idade, você teria que sair depois, como foi o teu caso também, para estudar fora. Então nós temos que também visualizar nesse espaço rural, né, não é apenas pensar, algumas pessoas falam assim, que devemos construir shopping, né, para garantir a permanência dos jovens na agricultura familiar. Eu acho que nós precisamos ter um pouquinho mais de valorização dessa juventude com projetos específicos, como eu citei. No programa de crédito fundiário, nós temos chamado lá o crédito para Minha Primeira Terra, que já viabilizou a permanência de jovens em pequenas áreas, né, porque teve o apoio do crédito. Nós podemos avançar nisso, né? Nós temos o programa de aquisição de alimentos, que já está garantindo a permanência também de muitas famílias no campo, né, através da parceria MDA, CONAB. Nós temos também agora o avanço na política nacional de apoio à merenda escolar, onde 30%, no mínimo 30% tem que ser advindo da agricultura familiar, também uma linha também de garantir a produção e a comercialização. Então eu acho que é dentro de um contexto maior de viabilização da agricultura familiar, em que os jovens também possam se sentir parte disso, parte ativa, né? Não apenas olhando aquilo que está acontecendo, mas contribuindo na implementação dessas propostas e desses programas. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço.